Olá, bom dia no nome de Jesus. É verdade, veio a público essa reunião e eu vou querer ter a prioridade, a primazia, ser o primeiro a contar para vocês a respeito dessa reunião. Foi uma reunião onde eu vou contar quem estava presente. Estava presente Jesus, estava presente a mãe dos dois meninos de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estava presente também o rabino Ben Shimon. Estava nessa reunião o conjunto Legião Urbana. Estava nessa reunião William Shakespeare, o grande teatrólogo. Estava também a Madre Teresa de Calcutá. O Sylvester Stallone também estava nessa reunião. O Isaac Newton estava na reunião. O Allan Kardec também estava lá. Oh, sim, Dalai Lama não perdeu a reunião, estava sentado junto com todos, e do lado do Dalai Lama estava Raul Seixas, e junto com eles, Rui Barbosa. Imaginem esta reunião. Aí, a mãe de João e de Tiago, filhos de Zebedeu, não os irmãos de Jesus, não o apóstolo de Jesus, a mãe desses meninos chegou perto de Jesus e falou assim: Jesus, por favor, eu te peço que o Senhor honre os meus filhos, que o Senhor dê riqueza para os meus filhos, que o Senhor os coloque nos primeiros lugares no teu reino, e se o Senhor ainda puder, os faça grande. Jesus então olhou para ela e disse: ô filha, você sabe que todos aqueles que me amam, que todos aqueles que fazem da minha palavra uma verdade nas suas vidas, essas coisas não serão assim. Aí a mulher, a mãe, a esposa de Zebedeu disse: mas o Senhor garante que me dará a minha alegria completa. O Senhor garante que se eu bater, a porta vai se abrir. O Senhor garante que se eu pedir, eu vou receber. O Senhor garante que me concederá tudo se eu pedir as coisas ao Pai no seu nome. Por que tem demais o Senhor dar honra e poder e glória para os meus filhos? Jesus respondeu: filha, você está sendo influenciada pelo espírito de Diótrefes. Diótrefes, sabe quem é, minha filha? Diótrefes está pedindo para que você faça esse pedido para mim, porque ele sabe que você pedindo e pedindo mal, você não vai receber. Você tem o direito de pedir a mim tudo o que você quiser, mas Diótrefes está te influenciando. Você está tendo cobiça, você está tendo inveja, você está com ambições pessoais e querendo coisas para os seus filhos onde os motivos são errados. Assim você não vai receber nada. E a mãe dos dois meninos, dos dois apóstolos que conviviam, discípulos de Jesus que estavam lá, o João e o Tiago, diz assim: ah, Jesus, mas o que tem eu querer que os meus filhos sejam os primeiros? Qual é o mal que tem eu querer que os meus filhos passem na frente de todo mundo? Que mal tem uma mãe querer garantir os primeiros lugares para os seus filhos e que eles se sentem nos melhores lugares? Ah, Jesus, me desculpe, disse a mulher, mas isso não é egoísmo não, Jesus. Isso se chama amor próprio. Os meus filhos são os melhores filhos do mundo. São as pessoas que o Senhor pode confiar. Como os meus filhos, não há ninguém mais honesto no mundo. E outra coisa, Jesus, na minha casa é assim que eu quero. E se eu sou tua filha, eu estou na tua casa, então é assim que eu quero e pronto. Por quê? Muita gente diz, não fala, que quando uma mãe pede, o filho obedece? Pois então, eu estou falando como uma mãe. Então, os outros convidados que estavam ali já não aguentavam mais e disseram para Jesus: Jesus, 1 minuto, começa Rui Barbosa, nós podemos falar? Jesus falou: claro, pode falar à vontade. Então Rui Barbosa disse: nossa, como essa mãe é uma míope. O egoísmo é a miopia espiritual. Então Dalai Lama aproveita a deixa do Rui Barbosa e diz: tem razão, Rui. O responsável por problema do mundo, por muitos problemas do mundo, é o egoísmo. E a Madre Teresa de Calcutá levanta: sim, é verdade, Jesus. Eu tenho que concordar com Rui Barbosa e concordar com Dalai Lama, porque o grande problema do mundo, a raiz de muitos males, além do dinheiro, também é o egoísmo. Então, o Rabino Shalom diz assim:
É verdade. A pessoa egoísta pensa que ela é o centro do mundo. Jesus continuava escutando as posições dessas pessoas. A mãe e os seus filhos com uma cara de quem comeu e não gostou, sentada num canto. Então Jesus toma a palavra e diz assim: queridos, cada um de vocês tem razão no seu ponto de vista. A mãe quer o melhor para os seus filhos. A única coisa é que ela, ao invés de pedir segundo a minha vontade, segundo a vontade do Pai, segundo a inspiração do Espírito Santo, ela está pedindo coisas que esse espírito de Diótrefes está influenciando a ela. Está pedindo honra, riqueza e poder. E isso não combina com o meu reino. Por quê? Eu preciso deixar muito claro que nós todos temos que entender que é melhor dar que receber, que nós todos temos que pagar um preço para que esse mundo seja melhor. Então, do outro lado da sala, o Sylvester Stallone, quando Jesus falou que tinha que pagar um preço, ele todo forte diz assim: boa, Jesus, nós temos que ser doadores ao invés de ser reptores. Então, Isaac Newton toma a palavra e diz assim: verdade, querido Stallone, que o nosso egoísmo, o maior nosso egoísmo seja o de amar ao próximo. E do canto da sala, sentado todo tranquilo, Raul Seixas diz: verdade, que o meu egoísmo seja apenas ajudar ao próximo. Jesus então disse: muito bem, no meu reino, vocês todos têm que entender que para ser o maior tem que ser servo de todo mundo. Para ser o primeiro, vai ter que ser o último. Para ser importante, você vai ter que ser o mais humilde. Então, o Legião Humana começa a tocar a música Será e começa a cantar o Legião Urbana e ele diz que o nosso egoísmo não destrua os nossos corações. Então, Kardec diz assim: Jesus, eu posso dizer uma coisa específica para o coração dessa senhora? Jesus, como sabe tudo o que nós vamos dizer, já tinha na sua mente o que Kardec ia dizer, diz assim: claro, Kardec, pode dizer. E Allan Kardec diz para a mulher: senhora, arranque o egoísmo da sua vida. Esse egoísmo é uma arma venenosa, é uma planta venenosa para a sua alma. Então, Jesus disse: perfeito, Kardec, é verdade. Esperei todos falarem esse comentário seu de dizer para arrancar o egoísmo. E eu quero dizer para vocês que esse espírito de Diótrefes, esse espírito que quer fazer com que as pessoas tenham características de egoísmo, de vaidade, de ganância, tem que ser tirado da sua vida. Inclusive, tem a primazia de querer ser o número 1. O demônio, o espírito de Diótrefes faz com que todos vocês queiram ser os primeiros. E no meu reino isso não combina. Mas eu vou dizer para vocês algumas características desse espírito de Diótrefes. Esse espírito de Diótrefes, ele é arrogante, ele é egocêntrico e ele é ditador. O espírito de Diótrefes não aceita nenhuma autoridade sobre a sua vida. Ele é egoísta e detesta ser hospitaleiro. Ele não aceita ser ensinado. Esse espírito de Diótrefes, ele quer sempre ensinar os outros, mas nunca ser ensinado. Esse espírito de Diótrefes, continuou dizendo Jesus, ele é malicioso, ele ama caluniar as pessoas, ele ama desprezar os demais. E o pior, ele não aceita que ninguém ajude o próximo e também não ajuda ninguém. Então, parando e olhando para a mãe, Jesus, parando e olhando para Tiago e para João, os filhos de Zebedeu, e olhando para todos aqueles que estavam na reunião, olhando para o Rabino Sharon, olhando para Isaac Newton, olhando para Shakespeare, olhando para Raul Seixas, olhando para Sylvester Stallone, olhando para Madre Teresa de Calcutá, olhando para Rui Barbosa, olhando para todos, Jesus diz assim: entre os meus não será assim. E eu lhes digo que para vencer esse espírito de Diótrefes, vocês têm que sujeitar ao que eu estou dizendo a vocês. Vocês têm que resistir a esse espírito egoísta de Diótrefes nas vossas vidas e fazendo assim, ele vai fugir de vocês. E depois disso, Jesus deu por terminada a reunião. Amém. Eu espero que você entenda essa reunião. É uma reunião talvez virtual, mas ela aconteceu no mundo espiritual e eu tenho certeza.
Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você e vai fazer com que você olhe para ver se tudo que você está pedindo diante de Deus é para ter honra, é para ter poder, é para ter riquezas, ou é para te fazer cada vez mais um vaso nas mãos dele, mas sim um vaso de honra, não um vaso de desonra. Que Deus possa te abençoar. Escute essa reunião de novo, que eu tenho certeza que cada personagem vai falar com você. Até mesmo Raul Seixas, até mesmo Isaac Newton, até mesmo a Madre Teresa de Calcutá, Allan Kardec, todos eles têm algo para nos dizer. Mas o mais importante foi aquilo que disse Jesus. Para os meus, não devia ser assim. Eu espero que na sua vida e na minha vida, nós não tenhamos o egoísmo como uma meta. Ok? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Se gostou, dá um like. Se não gostou, não tem problema. Mas eu, se fosse você, passava para frente, porque vai servir para muita gente. Deus te abençoe.